Nas profundezas do oceano repousam os segredos de um mundo perdido. Uma civilização que, segundo alguns, foi varrida da face da Terra por um cataclismo global há 12 mil anos. As provas da sua existência, sussurram as lendas, estão escondidas dos mitos dos nossos antepassados. E, por vezes, esses mitos emergem das brumas do tempo para se tornarem realidade. Antigos textos hindus narram a história de Krishna, uma divindade que governava a gloriosa cidade de Dwarka. Contudo, após a sua morte, a magnífica metrópole terá sido engolida pelo oceano. Uma descoberta sensacional ao largo da costa da Índia sugere agora que as lendas do passado contêm mais verdade do que alguma vez ousamos imaginar. Mas se as fantásticas histórias sobre Dwarka forem verídicas, poderiam as lendas sobre outros lugares e eventos míticos também sê-lo? Entre as 7 cidades sagradas do hinduísmo, Dwarka ocupa um lugar de destaque. De acordo com o Mahabharata, o mais célebre épico indiano, foi a resplandecente capital de um reino fundado por Krishna durante o seu reinado terreno. No hinduísmo, Krishna é venerado como uma entidade divina, o 8º avatar de Vishnu e a encarnação do Ser Supremo. Mas no ano 3102 antes da nossa era, Krishna regressou aos céus e um destino trágico abateu-se sobre a sua cidade. Pouco tempo depois, disse que Dwarka se afundou nas águas turbulentas do mar. Até aqui, movemo-nos no domínio da religião e da mitologia, mas do ponto de vista estritamente histórico, não podemos afirmar com certeza que Krishna tenha realmente existido. Existem, no entanto, alguns indícios de que um chefe tribal poderá ter servido de protótipo para sua personagem literária. Com a cidade de Dwarka, a situação é mais complexa. A sua existência tem sido, durante séculos, um segredo conhecido, pelo menos a sua parte em terra firme. Localizada na extremidade ocidental da península de Kathiawar, nas margens do Mar da Arábia, a pacata cidade de Dwarka alberga hoje pouco menos de 40 mil habitantes e acolhe inúmeros peregrinos hindus que viajam até o seu sagrado templo, o Dwarkadhish. Em contraste, a Dwarka submersa permaneceu, durante gerações, no coração de um mito antigo, cuja veracidade ninguém podia verdadeiramente avaliar. Construída como uma imensa cidade fortificada, a lenda afirma que se estendia por quase 85 quilômetros e que Krishna viveu nela por mais de 100 anos. Uma coisa é certa: apenas através da investigação arqueológica poderemos desvendar este fascinante enigma. E essa busca não é recente. Já no século XX, os exploradores ansiavam por encontrar a verdade sob as ondas, por transformar o mito em história e devolver à luz do dia os contornos de uma era esquecida. A busca por Dwarka é, em essência, a busca pela memória perdida da própria humanidade. Durante séculos, a questão da autenticidade histórica de Dwarka permaneceu sem resposta, uma cidade suspensa entre a epopeia e a realidade. Após as escavações da década de 1960, a primeira pista crucial surgiu em 1979, quando peritos do Serviço Arqueológico da Índia descobriram cerâmicas datadas do 2º milênio antes de Cristo. Contudo, apenas 2 anos mais tarde, uma descoberta ainda mais monumental aguardava os investigadores. A cerca de 1 quilômetro da costa do estado de Gujarat, no oeste da Índia, a 12 metros de profundidade, a arqueologia subaquática revelou as ruínas de uma cidade imponente e fortificada. Uma metrópole que esbate a fronteira entre o mito e o facto. Poderá a descoberta de Dwarka revelar uma verdade inacreditável? Até então, a historiografia convencional duvidava frequentemente que o império descrito no Mahabharata tivesse realmente existido. Mas uma análise mais atenta do local recém-descoberto parece confirmar que estamos, de facto, perante os vestígios da lendária cidade que há milênios se estendia ao longo do rio Gomti. Entre os achados, os especialistas encontraram uma imagem em pedra de um animal de 3 cabeças. O Mahabharata afirma que os habitantes de Dwarka usavam um selo com este exato motivo como forma de identificação. Além disso, a epopeia descreve a cidade como tendo sido erguida num arquipélago, fustigado pelo mar. E, de facto,
ilhas submersas foram agora localizadas. Para o Dr. Hall, do Instituto Nacional de Oceanografia da Índia, não restavam dúvidas. Os artefactos e as ruínas correspondiam precisamente às descrições do Mahabharata. Mas o que significa isto, por outro lado? Se a descrição da cidade submersa de Dwarka é verdadeira, e ela realmente existiu, poderemos aplicar a mesma lógica a outras tradições e eventos catastróficos? Não nos podemos esquecer que o Mahabharata não fala apenas de majestosas cidades reais, mas também de uma devastadora guerra mundial. Os investigadores conservadores tendem a descartar isto como uma fantasia exagerada, baseada em antigas rivalidades entre clãs indianos. Mas e se os estimados historiadores estiverem enganados? E claro, existem os Vimanas, estes enigmáticos objetos que parecem corroborar as teorias de proponentes de uma arqueologia alternativa. Segundo a tradição indiana, eram veículos nos quais deuses e heróis se moviam pelos céus. Há quem interprete esta descrição literalmente, vendo nela a prova de que as civilizações antigas recebiam visitas regulares de seres extraterrestres. Naturalmente, a interpretação dos Vimanas como naves espaciais reais é altamente controversa. No entanto, ninguém contesta que o Mahabharata está longe de ser a única fonte que possuímos sobre a história de Dwarka. O Bhagavata Purana, o Skanda Purana e o Vishnu Purana também relatam em detalhe o esplendor pelo qual a cidade real de Krishna era famosa. Outros textos antigos descrevem com mais pormenor a fundação de Dwarka, contando que Krishna e os seus seguidores fugiram para a costa de Saurashtra. A descoberta de Dwarka não oferece apenas respostas. Pelo contrário, levanta questões mais profundas, desafiando a fronteira que traçamos entre a história e a lenda. E obriga-nos a perguntar: que outras verdades extraordinárias poderão estar à espera, submersas não apenas pela água, mas pelo peso do próprio tempo? Perante o ataque iminente à cidade de Mathura, uma decisão foi tomada. Uma nova capital teria de ser fundada. O apelo foi feito a Vishvakarma, o arquiteto divino. A sua resposta foi, no entanto, condicional. Ele só poderia erguer a nova cidade se Samudradeva, o deus do mar, lhe cedesse uma porção do seu domínio. Krishna, mestre na arte da persuasão divina, dirigiu uma prece a Samudradeva. O deus do mar, lisonjeado, cedeu. 12 yojanas de terra emergiram das águas, e sobre elas nasceu uma deslumbrante cidade de ouro, Dvaraka. Mas a ascensão de uma cidade pressagia, muitas vezes, a sua queda, e a de Dvaraka seria absoluta. Num frenesim ébrio, os seguidores de Krishna chacinaram-se uns aos outros. Pouco depois, o próprio Krishna, a encarnação do Supremo, tomba, atingido acidentalmente pela flecha de um caçador. Com a sua morte, regressa aos céus, e sobre o mundo desce a era sombria de Kali Yuga. O destino da cidade estava selado. Dvaraka mergulhou na escuridão, de uma forma literal e definitiva. Após a morte de Krishna, o deus do mar reclamou o que era seu. A majestosa capital desapareceu nas profundezas do oceano. No épico Mahabharata, o momento é assim descrito. O mar, que antes beijava as margens, quebrou subitamente os grilhões que a natureza lhe impunha. Invadiu a cidade, inundando as ruas da magnífica metrópole. Em instantes, cobriu tudo. Momentos depois, o fim chegara. O mar tornou-se novamente sereno como um lago. Não restava um único vestígio da cidade maravilhosa. Dvaraka era agora apenas um nome, uma memória. Contudo, Dvaraka não estava sozinha no seu destino. Disse que outras cidades do interior, incluindo Hastinapura e Pataliputra, foram também vítimas de inundações colossais. Talvez não se tratasse de eventos regionais isolados, mas de um dilúvio que varreu quase todo o mundo. A mitologia hindu não é, de todo, a única fonte a narrar tais cataclismos. Existe, claro, a célebre história bíblica da Arca de Noé, ou o mito do dilúvio, que se crê ter engolido o lendário reino-ilha de Atlântida. Mas isto é apenas a ponta do iceberg. Um olhar atento aos mitos dos nossos antepassados revela uma verdade surpreendente.
Histórias de dilúvios foram contadas em todos os cantos da Terra. Falam sempre de massas de água avassaladoras que mergulharam o mundo no caos e do eventual surgimento de seres superiores após a destruição. São precisamente estas semelhanças enigmáticas que despertam a atenção de investigadores como Graham Hancock. Porque, se culturas distintas, que nunca estabeleceram contato, partilham a mesma história fundamental, poderão estas supostas lendas ser, na verdade, memórias reais de um passado partilhado? No fim, a questão permanece, a ressoar através das eras. O que sabemos realmente sobre o nosso passado e sobre as verdadeiras origens da civilização? A história, tal como a conhecemos, aponta para um único berço da civilização, a Suméria. Oficialmente, foram eles os primeiros a erguer-se das brumas da pré-história. No terceiro milênio antes da nossa era, nas férteis terras do sul da Mesopotâmia, os sumérios não só gravaram em argila a primeira escrita conhecida, a cuneiforme, como também arquitetaram complexas burocracias e dominaram as águas com engenhosos sistemas de irrigação. Contudo, uma questão incômoda persiste nas margens da história aceite. Terão eles alcançado estes pináculos civilizacionais de forma autônoma? Narrativas dissidentes sugerem uma resposta diferente, uma verdade enterrada sob o peso do tempo. Sugerem que os ecos de um grande dilúvio, presentes em mitos por todo o globo, não são mera fantasia, mas a memória fragmentada de um ponto de origem comum, uma cultura precursora, imensamente desenvolvida e tecnologicamente sofisticada, que floresceu muito antes do que ousamos imaginar. Uma civilização que foi varrida da existência por um cataclismo global no final do último período glaciar. Os poucos que sobreviveram ter-se-ão dispersado pelos 4 cantos do mundo, não como refugiados, mas como portadores de uma chama. A sua missão? Partilhar o conhecimento perdido com os povos mais primitivos, oferecendo-lhes o dom da civilização. E assim, o que consideramos ser o início pode ser, na verdade, um recomeço, um eco de um passado tão grandioso que a sua memória sobrevive apenas no mito e em feitos inexplicáveis dos nossos mais antigos antepassados. A verdadeira história da humanidade talvez não esteja escrita em tábuas de argila, mas sussurrada através dos milênios, esperando pelo momento em que estejamos prontos para ouvir.